Olá, pessoal! Estamos iniciando hoje o segundo giro da Lua em torno do Sol. A Lua lunar, cujo totem é esse bichinho esquisitinho que é o escorpião. E os escorpianos não me entendam mal, mas que é um bichinho assustador, é. E esse tom é o tom do desafio, então talvez tenha uma relação interessante. Agora, interessante é a gente fazer uma analogia com um arcano maior do tarô para entender melhor o que é esse desafio do tom lunar no calendário sincrônico. Quase que não saiu, calendário sincrônico. Então, esse é o vídeo de hoje. A gente vai conversar sobre esse tom que vai reger os próximos 28 dias dessa lua que a gente está atravessando, e ele traz um desafio. Que desafio será esse e como ele é vivido pela nossa psique humana é o que a gente vai conversar hoje. Então, prepara o chazinho que hoje vai ser esse exercício desafiador. Até já. Bom, não custa lembrar que a gente está no tom lunar porque as 13 luas, que são as 13 voltas que a Lua dá em torno da Terra, enquanto a Terra dá um giro inteiro em torno do Sol, elas têm os mesmos tons de uma onda encantada, porque são ciclos dentro de ciclos. A propósito, só para lembrar, a gente está vivendo a onda encantada do humano magnético. O humano que fala de livre-arbítrio, de escolhas com sabedoria. Se a gente pudesse interiorizar para alcançar a essência da nossa sabedoria, porque qualquer decisão que a gente tome vai influenciar todos ali fora e nós aqui dentro. Então, durante esse tom lunar, a gente começa nada mais, nada menos do que a onda encantada do humano. Então, é bom a gente entender que desafio é esse para a gente poder fazer umas escolhas conscientes, pelo menos do desafio, se a gente não puder superá-los ou se eles forem tão difíceis de serem superados, é bom a gente entender o que é que está sendo desafiado. Então, desses 13 tons, a gente saiu do tom do propósito e entramos agora no lunar. E eu trago um arcano maior do tarô que é fantástico no sentido da gente entender, por exemplo, a inteligência divina quando nos coloca alguns desafios nos nossos contratos de alma quando a gente encarna, sabe? A gente encarna com uma bagagem, com uma história de vida. E essa história que nós esquecemos justamente para a gente não precisar viver que nem um vampiro que lembra da sua vida durante os 1500 anos que ele vai atravessando o tempo. Então, para nos proteger, a gente esquece nossas experiências anteriores, dá uma zerada na conta, que é para que a gente tenha uma chance de, diante daquela situação que a gente mandou mal da outra vez, a gente mande um pouquinho melhor. Então, a gente esquece. Só que a inteligência divina não vai colocar na nossa predisposição esse conhecimento, né, para a gente chegar nessa nova encadernação e não cometer o mesmo erro. Então, eu vou dar um exemplo prático para a gente entender como é que funciona as nossas experiências emocionais antigas, esquecidas quando a gente encarna e como ela se transforma nessa bagagem inconsciente que é representada no arcano maior da papisa. Então, por exemplo, uma mulher que, por conta da sua história de vida, ela maltratou muito seus filhos, suas crianças, por conta da sua história, assim, vamos sair também daquela interpretação de que as pessoas são boas ou são más.
As pessoas fazem o possível dentro dos seus contextos de vida. Então, dentro do contexto daquela senhora, ela teve muitos filhos, teve uma vida não muito fácil, separou do marido e teve muita dificuldade em cuidar daquelas crianças. Quando ela desencarna, né, que ela vai lá para a banca, né, da espiritualidade, que dá uma olhada, né, na vida dela, e ela mesmo sente a frequência vibracional da emoção que ela traz, daquela relação que ela teve meio atravessada com todos os filhos, ela tem uma vontade muito de, na próxima encarnação, ter um cuidado, né, compensar aquela falta de cuidado com aquelas crianças, cuidando das crianças de uma forma bastante dedicada para que ela compense a própria energia dela, sabe? Aquele desejo que ela tem de ter cuidado, né? Com muito carinho, muita atenção e muita dedicação àquelas crianças, porque é isso que a gente leva, né, para outra vida. Não é o dinheiro que a gente ganha, não é o trabalho que a gente tem, mas são as emoções das relações, o valor que a gente conquista nas nossas relações, né? Sem precisar se violentar, mas dando o melhor de nós para que a gente possa amar e ser amado. Aí, se ela lembrasse, se essa mulher lembrasse, se ela tivesse assim uma ideia, mesmo que da memória consciente de qual é o propósito, se o propósito viesse assim tão óbvio, essa mulher, ela montaria uma creche, seria dona de creche da melhor qualidade, cuidaria de inúmeras crianças e isso compensaria na energia afetiva dela essa história da vida anterior. E como ela saberia, de alguma forma, que ela estaria compensando aquele erro do passado, se é que a gente pode chamar de erro, mas se você me permite nesse momento, só para a gente ter essa leitura compensatória. Então, se ela tivesse essa clareza e soubesse que, mantendo aquela creche, ela estaria compensando os erros do passado, nas outras facetas da vida dela, ela poderia ser, né, uma das piores pessoas, porque ela estaria dentro da psique dela compensando aquele erro. Então, poderia ser por exemplo, uma cidadã corrupta, porque o que importa é que as crianças daquela creche fossem bem tratadas. Então, não importam os meios que ela usasse para conseguir todo o dinheiro necessário para ter uma creche e o tratamento das crianças de boa qualidade. Percebe? Então, não é óbvio, quando a gente vem numa nova encadernação, o nosso propósito para que a gente manifeste o nosso dom, né, a nossa arte, da melhor maneira possível para se sentir autorrealizada, ela não é óbvio, porque se fosse óbvio, a gente poderia vacilar novamente naquilo que não fosse a meta, o propósito de toda aquela encadernação. Então, o tom do desafio, ele me lembra muito o que esse arquétipo da papisa representa na nossa psique, uma vez que ela traz esse lado nosso inconsciente que guarda as memórias de nossas experiências anteriores, mas, no entanto, guarda essas memórias num esquecimento nessa encarnação. Por quê? Porque o tom do desafio traz 3 conceitos interessantíssimos. Vem comigo. A essência desse tom é o desafio. Então, a essência é o desafio, se a essência fica naquele lugar escondido, fica naquele lugar inconsciente. O poder que a gente tem é o da polarização, ou seja, quando a gente encarna uma parte da nossa alma, a outra fica lá latente e inconsciente. Então, nós somos polarizados nessa nossa encarnação. Por isso que eu gosto de trazer a analogia de que toda a nossa busca,
da autorrealização, ela é contada em verso e prosa nos contos de fadas, quando o príncipe e a princesa representam aquela união que vai nos fazer felizes para sempre. Entendendo que o príncipe é a nossa personalidade, é essa parte que encarna, é o ego, e a princesa é a nossa alma, é esse lugar que está esquecido, mas que traz o nosso propósito, que traz o nosso segredo, nosso dom, nosso talento, né? Aquele nosso ser puro que quer se realizar através dessa personalidade. E tal qual nos contos do príncipe e da princesa, o príncipe é que tem que vencer todos os desafios, desejar encontrar essa princesa, por mais que ela não tenha como nos mandar nenhum recado. Repara nisso. Toda princesa picou o dedo na roca, está dormindo um sono profundo, ou comeu a maçã, está dormindo um sono profundo, ou está presa na torre, né, da bruxa malvada e não consegue mandar recado para o príncipe. Assim é a nossa alma, assim é o que representa a papisa, o nosso segredo, o nosso livro, nossa alma, nossa parte que não encarnou, mas que contém todo o nosso propósito. Então a nossa polarização, ela é na verdade essa polarização vertical. A busca do príncipe é a busca da nossa personalidade, que tem que vencer os nossos medos internos, as nossas bruxas, né, para ir resgatar a princesa que está lá dormindo, não manda recado para a gente. Então, o desafio da polarização é esse. Durante toda essa lua, durante todos esses 28 dias, a gente está sendo desafiado a encontrar, né, o nosso propósito, aquele que a gente ficou pulsando nos 28 dias anteriores. Lembra que eu fiz um vídeo? E se o propósito for encontrar o propósito? Então é isso, o propósito, ele não é algo que vem claro na nossa frente. O propósito é manter o foco em um propósito. E aí, durante toda essa lua, a gente vai estar polarizado. É um exercício do príncipe ir buscar a princesa. É um exercício de meditação, é um exercício de autoconhecimento, é um exercício de autoobservação. Porque repara em qual é a ação desse tom. É de estabilizar. Então, enquanto a gente estiver polarizado, toda vez que eu estiver olhando aqui para fora, coisas que eu não gosto, que eu não curto, que não me fazem bem, eu posso meditar e olhar para dentro de mim, ou não ver nada. Lembra que a princesa não manda recado. Eu vou meditar, não vou ouvir nada, não vou ver nada, talvez até veja, mas a melhor maneira de meditar é não criar nenhuma expectativa de ver ou ouvir alguma coisa. Mas é o quê? Não reagir, não manter a conexão energética com isso que te aborrece, com isso que te descontenta. É o trabalho, é a relação, qualquer coisa que esteja trazendo um descontentamento para você, o desafio é não reagir. Porque aí você vai guardar a energia para se interiorizar e ouvir esse pulsar, esse recado silencioso da tua princesa que está aí dentro, repousando silenciosa, mas vibrando para que você venha resgatá-la. Então, esse é o recado, esse é o tom de todos esses 28 dias que estão começando hoje, nessa terça-feira, e no selo da Imperatriz, no selo da Terra. Mas o selo da Terra eu vou falar num outro vídeo. Nesse vídeo eu quero trazer também essa linha aonde fica a papisa, para você perceber a importância da gente não reagir para ouvir
né, esse ressonar da nossa alma, da nossa princesa, e olha o que ela traz para a gente na leitura do tabuleiro, quais são as consequências da gente não criar novos karmas através dessa não reação que a papisa convida a gente a fazer sempre que nós encontrarmos algum aborrecimento desafiador. O ternário da papisa é esse aqui, olha. Então, quando a gente se interioriza, a gente se encontra com o velho sábio, ou seja, com a nossa contraparte sábia, porque nós estamos entrando nesses 28 dias dentro da onda encantada do humano magnético. E o humano magnético fala do livre-arbítrio. Então, nessa polarização, que a nossa escolha seja não reagir, para que a gente alcance a essência do selo do humano, que é a sabedoria. E a ação dessa nossa escolha é a influência. Nós vamos influenciar tudo à nossa volta não reagindo. E vamos influenciar a nós mesmos, uma vez que quando nós não reagimos, nós nos interiorizamos e vamos buscar os nossos valores mais essenciais. Esses valores, essa sabedoria é aquela que muitas vezes entra na nossa vida como situações que vão nos trazer um olhar para a nossa torre. A gente vai descobrir o que nos aprisiona. Então, quando a gente descobre o que nos aprisiona, a gente, se tem esse olhar, essa perspectiva interna da sabedoria, a gente sabe que naquele momento é hora de deixar cair algumas construções que a gente fez que não nos servem mais. Então, meus amores, esse é o tom a ser vivido durante esses 28 dias e o conselho do tarô, através da nossa sábia papisa, é: diante dos desafios, diante das situações que você não se agrada, que te descontenta, procure não reagir. Faça como a papisa, desça ao reino de Hades, vá ao reino do seu inconsciente ou subconsciente para buscar o que de verdade tem valor para você e reunir essa energia daquilo que você verdadeiramente valoriza para poder, então, vencer esse desafio, não reagindo e semeando dentro de si aquilo que vai ser o seu serviço na próxima lua. Tá bem? Então, boa lua lunar para todos nós que está iniciando hoje. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, gostou do que ouviu, deixa o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque tudo isso aqui é conhecimento para abrir espaços internos, para inspirar a nossa psique, mas aonde a gente aprende mesmo, aonde a gente ancora essa energia para evoluir, é na prática meditativa que acontece aqui no canal em cada mudança de fase de lua. Se você acionar o sininho, você vai saber quando tem meditação e automaticamente vai saber que está mudando a fase da lua. Mais um totem para a gente se alinhar ao tempo natural da Terra. Porque é muito bom a gente viver orientada por esse tempo cíclico. Que a cada ciclo a gente tem novas chances, novas oportunidades. Gratidão. Namastê. Em Lakesh, eu sou um outro você.